Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula com o professor Edgar. Hoje vamos estar falando aqui sobre PIS, COFINS, noções básicas. Apesar de ser noções básicas, eu considero isso aqui uma aula muito esclarecedora para você, então, compreender essa legislação de complexidade considerável. Bom, eu queria começar com vocês explicando uma coisa aqui, ó. Eu queria começar com vocês primeiro explicando sobre o enquadramento lucro presumido e o enquadramento lucro real. Veja, toda vez que a gente fala desses dois enquadramentos aqui, presumido e real, esse enquadramento, esses dois enquadramentos existem para que seja calculado, para que seja pago, para regulamentar o imposto de renda e a contribuição social. Então, para que serve o enquadramentos de lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado? Para que você pague de determinada maneira o imposto de renda e a contribuição social. Bom, se é para imposto de renda e contribuição social, para que você, então, professor, está falando sobre o lucro presumido e o lucro real? Porque até 2002, na verdade até 2001, né? O PIS/COFINS sempre foi cumulativo. Bom, então deixa eu explicar primeiro o que é cumulativo. Eu vou dar aqui um exemplo clássico para vocês. Vamos dizer que você tenha uma cadeia produtiva, e aí você tenha aqui indústria, você tem aqui um atacadista, você tem aqui um distribuidor, e você tem aqui um varejista. E vamos dizer o seguinte: o atacadista, o industrial, vende um determinado produto por R$100, o atacadista vai comprar esse produto por 100, quando ele vende por 200, o distribuidor compra do atacadista por 200, quando vende por 400, e o varejista, ele compra do distribuidor por 400, vende por 800 para o consumidor final, para a pessoa física, certo? Vamos admitir que um determinado imposto, seja ele qual for, seja cobrado na modalidade cumulativa e ele seja de 10%. Olha o que vai acontecer. Industrial, 10% de 100, industrial vai pagar R$10. Atacadista comprou por 100, vai vender por 200, atacadista vai vender por 200, 10%, R$20. Distribuidor compra do atacadista por 200, vende por 400, 10% de 400, R$40. O varejista comprou por 400, vendeu por 800 para o consumidor final, 10%, R$80. O que vai acontecer? Veja, ó, R$10 mais 20, 30. 30 mais 40, 70. 70 mais 80, R$150. Minha pergunta é: quanto 150 corresponde de 800, que é o preço do consumidor final? 150 corresponde de 800, 150 dividido por 800 vezes 100. Corresponde a quase 19%. Quase 19%. Isso quer dizer o quê?
quer dizer que todas as vezes que o tributo ele é cumulativo, a alíquota que você anuncia, ela quando chega lá no consumidor final, ela tem um impacto muito maior. Então ela é inflacionária, ela tem um efeito cascata. Essa é a modalidade cumulativa. Quando eu estou lidando com a modalidade não cumulativa, vamos dar o mesmo exemplo. Ó. Isso aqui é a modalidade cumulativa, né? Isso aqui, ó. Se eu estiver lidando com a modalidade não cumulativa, olha o que vai acontecer. Vou dar um exemplo agora do não cumulativo, certo? Não, aqui é o cumulativo e aqui é o não cumulativo. Quando você, o industrial, vende para o atacadista por 100, o atacadista pagou os R$100, dentro dos R$100 tem esses R$10 aqui, ó, que eu estou apontando. Esses R$10 o atacadista vai poder abater dos 20 que ele vai pagar. Termina o atacadista pagando só 10. Ora, quando o atacadista vender por R$200 ao distribuidor, o distribuidor está pagando esses 200, dentro dos 200 tem esses 20 aqui, ó. Então, quando o distribuidor for pagar esses 40 que eu estou apontando, o distribuidor vai poder pegar os 20 que está no preço de compra dele, ó, e abater dos 40 que ele deve. O distribuidor só paga quanto? 20. Quando o varejista compra do distribuidor, ele está comprando por 400. Dentro dos 400 tem 40 de imposto desse tributo, seja ele qual for. Então, quando o varejista for pagar os 80, ele pode abater os 40 da compra, fazendo com que o varejista pague apenas R$40. Então, na modalidade não cumulativa, olha o que acontece. Ó, você tem R$10 no industrial, mais R$10 no atacadista, 20. Mais R$20 no distribuidor, 40. Mais R$40 no varejista, 80. Olha a diferença que ficou a modalidade não cumulativa. R$80. Quanto que R$80 corresponde de 800? Corresponde exatamente aos 10% que é anunciado. Ou seja, toda a cadeia produtiva terminou pagando 10%. R$80. Eu digo, toda a cadeia, isso vai resvalar no consumidor final, que termina pagando só R$80. Então, essa modalidade é chamada modalidade não cumulativa. Essa modalidade seria uma modalidade mais justa de você tributar. Então, o PIS/COFINS, até 2001, ele sempre foi cumulativo. Quando chegou em 2002 e diante, e 2002 e 2003, o PIS e COFINS sofreu uma alteração. É isso que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Vou mostrar aqui para vocês o que foi que aconteceu. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Bom, a partir de 2002, né, até 2001, o PIS era cumulativo. Em 2002 e 2003, eu digo 2002 porque 2002 mudou o PIS. E 2003 mudou a COFINS. Então eu digo 2002 e 2003. Em 2002, o que aconteceu? Toda vez que a empresa estava no enquadramento lucro presumido, ela pagava esse PIS por essa modalidade aqui, ó, cumulativa. Todo lucro presumido estou pago na modalidade cumulativa. Todas as vezes que a empresa, então, era lucro real, cumulativo. Quando era lucro real, ela passou a pagar PIS/COFINS nessa modalidade aqui, ó, não cumulativa. Certo? Então, em 2002/2003,
As empresas que estavam nesse enquadramento aqui é uma... Me explique então o que é lucro real e lucro presumido. Não é o nosso assunto, gente. Mas seria, quando você vai num estabelecimento que o vendedor ele te dá opções para você comprar e pagar uma televisão. Ele diz, olha, se você pagar à vista, eu te dou 10%. Se você pagar no cheque pré-datado para 3 vezes, eu dou 5%. Se você pagar no carnê, não dou desconto nenhum. Ele está te dando opções. O fisco seria a mesma coisa. Quando ele dá opção lucro presumido e lucro real, ele está te dando opções para você pagar o imposto de renda a ele. Alíquota, bases de cálculo diferente, é uma sistemática totalmente diferente. Então você opta por aquela que você entende que é melhor para a sua empresa. Então se você optou pelo lucro presumido, você vai pagar PIS, COFINS pelo regime cumulativo. Se você vai pagar pelo lucro real, se você pagar imposto pelo lucro real, sua modalidade é essa que eu mostrei agora há pouco, chamada não cumulativa. Bom, então eu já tenho aqui duas modalidades, certo? Uma, duas. O que acontece é o seguinte, gente, olha, preste bastante atenção nisso aqui que é muito interessante. As alíquotas da modalidade cumulativa do PIS é 0,65. Já a alíquota da modalidade, deixa eu colocar aqui ainda da modalidade, peraí, viu? Deixa eu apagar aqui. A alíquota da alíquota cumulativa agora da COFINS é 3%. Já a alíquota da modalidade não cumulativa do PIS é 1,65. E a alíquota da modalidade não cumulativa da COFINS é 7,6. Aí você, poxa, legal, então o cara que estava lá no lucro real, que pagava pelo regime cumulativo, quando foi em 2002, ele já acordou numa não cumulatividade com a alíquota lá nas alturas, né? Essa aqui, ó. Sim, é verdade, mas temos que ver uma coisa. Essa modalidade aqui permite você recuperar créditos, aquilo que eu mostrei agora há pouco, né? Você abate, recuperar créditos, você abate o imposto que você pagou na compra, você abate ele na venda. Então, ele tem uma redução da carga tributária porque você abate o que está dentro da compra, enquanto que aqui você não recupera crédito. Não recupera. Aí você pergunta, então quem é melhor dos dois? Quem paga menos? Então, gente, esse foi o grande problema que aconteceu na época do governo Lula, quando o PIS/COFINS para as empresas do lucro real passou a ser não cumulativa. Se você tem, por exemplo, essa situação aqui, ó, você tem uma receita, vou dar aqui um exemplo, você tem uma receita de 1 milhão e você tem custos e despesas de 500, você teria uma lucratividade aqui de... Vamos botar aqui 600. Peraí. 600. Deixa eu apagar aqui. Você tem uma lucratividade aqui de 400. Olha só. Quem é regime cumulativo paga aqui em cima e pronto. Paga aqui, gera o débito e acabou. Não tem o que fazer. Quem é regime não cumulativo, paga aqui o débito, né? Aqui é o débito.
observe que a receita ela é débito tanto para o regime cumulativo como para o não cumulativo, mas ela se credita aqui, ó, dos custos, né, dos custos e de algumas despesas. Então aqui gera para o regime não cumulativo o crédito. O que acontece, preste atenção, o que acontece é que todas as vezes que essa base do crédito aqui, ó, todas as vezes que essa base do crédito aqui, ó, que eu estou apontando, ela for inferior a 63%, aqui está inferior a 63% do faturamento, tá inferior. Aqui está essa base aqui, ó, que eu estou apontando, ela está 60% do faturamento. Eu estou dizendo que se ela for inferior a 63%, é melhor a modalidade lucro presumido. Toda vez que essa base aqui, ó, e aí vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer então que essa base aqui, ó, essa base que eu estou aqui apagando e vou escrever um novo valor. Toda vez que essa base aqui for maior, superior a 63%, é melhor o lucro real, ou seja, é melhor o não cumulativo, ou seja, aqui é melhor o cumulativo. Vou voltar. Se essa base aqui, ó, essa base que eu fiz aqui o parênteses, se ela ficar superior a 63%, o regime de não cumulatividade é melhor para essa empresa. Ela vai pagar menos imposto. Toda vez que ele ficar inferior a 63%, é melhor o regime cumulativo. Aqui, ó. É melhor o regime cumulativo. Bom, tudo bem, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Se você tem uma empresa comercial ou industrial, é bem fácil, não vou dizer bem fácil, mas não seria anormal você ter essa base aqui, ó, de custos e despesas, nessa sua DRE aqui, ó, você ter custos e despesas superior a 63%. Agora, numa empresa de serviço, você tem isso aqui por conta, você tem essa superioridade por conta da mão de obra, dos salários, né, da mão de obra. Dos salários. O problema é que o fisco não deixa tomar crédito, o fisco não deixa você tomar crédito sobre, não deixa tomar crédito sobre os salários, sobre a mão de obra. Ele não deixa. Ora, gente, se ele não deixa você tomar crédito sobre a mão de obra, então sobra para as empresas de serviço tomar crédito de depreciação, de aluguel, de seguro, que são valores bem pequenos, porque o grande gasto de uma empresa de serviço é a mão de obra. O grande gasto de uma empresa comercial é a compra da mercadoria. O grande gasto de uma empresa industrial é a compra da matéria-prima, do material de embalagem, dos materiais secundários e os custos, que seria aluguel, seguro, que seria depreciação. Isso o fisco deixa tomar crédito, mas os salários não. Então ele ferrou com quem? Ele ferrou com as empresas de serviço. Agora você imagine uma empresa como, por exemplo, a Oi, que é uma empresa de serviço, né? Ela está lá no lucro real. A Oi, a Claro, a Vivo, né? A TIM, ela está lá no lucro real. Ela pagava PIS/COFINS antes de 2002 pelo método cumulativo. Chegou em 2002, mudou. Em 2013 ela já acordou,
já no método não cumulativo, mesmo sem querer. E aí já estava pagando 7,6 de COFINS e 1,65 de PIS. Quando ela foi se creditar, ela não podia se creditar na mão de obra, então não sobrou quase nada para se creditar. Então ferrou com esse tipo de empresa de serviço. O que aconteceu? Foi feito um lobby muito forte nessas empresas para que essas empresas elas voltassem a recolher pelo método cumulativo, porque elas sentiam-se prejudicadas. Então, elas fizeram uma pressão muito grande na Receita Federal, a Receita Federal terminou cedendo para que essas empresas, mesmo no lucro real, voltassem a pagar pelo método cumulativo. Só que o fisco disse o seguinte: olha, eu vou permitir, só que vocês só vão pagar pelo regime cumulativo a sua receita da atividade principal. Aí você diz, peraí, diga, como assim a receita da atividade principal? Exato. O que ela vende? Ela vende esses pulsos, o que ela vende é a acessibilidade, né? É a comunicação, é a acessibilidade. Então, isso é um serviço. Essa receita ela vai pagar pelo método cumulativo. Agora, a atividade secundária, a receita da atividade secundária, que é, por exemplo, a venda de telefone celular. É uma atividade secundária. Aí o fisco disse, isso você vai continuar pagando pelo regime não cumulativo. Ou seja, dentro de uma mesma empresa, você ficou com dois regimes. O cumulativo sobre a atividade principal e o não cumulativo sobre a atividade secundária. Né? Sobre a atividade secundária. E aí você criou o terceiro modalidade, que é o regime misto. O que é o regime misto? É aquele regime que você paga em cima da receita da atividade principal pelo regime cumulativo. E em cima da atividade secundária pelo regime não cumulativo. Então você tem aí a modalidade mista. Ok. O fisco achando pouco, aí você pode até perguntar, então essa empresa que paga pelo regime misto, ela tem que estar no lucro presumido ou no lucro real? O regime misto, ela tem que estar no lucro real. O fisco achando pouco, o fisco fez o seguinte. O fisco, ele viu que sonegação é uma praxe de uma parte do empresariado, né? Então, a fim de diminuir a sonegação, ele entendeu a seguinte situação. Se você tem aqui um fabricante, que é uma cadeia produtiva, um atacadista e um varejista, que basicamente é no que compreende a cadeia produtiva hoje no Brasil, né? Então, se você tem o fabricante vendendo um produto, ele vai pagar, vamos dizer, COFINS de 3, se tiver no lucro presumido. O atacadista, no lucro presumido, paga uma alíquota de 3. O varejista, no lucro presumido, paga uma alíquota de COFINS de 3. No final, você tem 3 mais 3 mais 3. Você tem uma média de 9% em torno dessa cadeia produtiva aqui. Então, ele disse, por que eu não crio uma modalidade onde o varejista não precisa pagar, o atacadista não precisa pagar, e tudo aqui se concentra na fábrica. Só que ao invés dele pagar só 3, ele paga esses 3, mais esses 3, mais esses 3, esses 9. Então, o fisco criou uma alíquota concentrada aqui no fabricante, para que o atacadista não precise, quando vender, não precise pagar, e o varejista, quando vender, também não precise pagar. Ou seja, o varejista paga 0 na venda, o atacadista paga 0 na venda.
E o fabricante ele paga algo em torno de 9 ou 10%. Que modalidade é essa daqui? Essa modalidade a gente chama de monofásica. O monofásico é igual a alíquota concentrada. Aí você pergunta, o que então a alíquota concentrada? É isso que eu acabei de explicar aqui agora. O fabricante paga uma alíquota mais alta que o normal, né? Para vocês terem uma ideia, a COFINS desses segmentos que pagam no monofásico é 10, 10,2, 10,3, 10,4%. Observe que 10 ele é 3 mais 3 mais 3 e mais um pouquinho. Equivale a 3 etapas da cadeia produtiva. Então, o fisco criou essa modalidade. Você pergunta, então, quem paga nessa modalidade? Quem o fisco quer. Então, ele determinou, por exemplo, aqui, ele determinou que combustíveis paguem nessa modalidade, combustíveis têm a sua alíquota concentrada própria, autopeças paguem nessa modalidade. Ele determinou que cosméticos paguem nessa modalidade, pneumáticos paguem nessa modalidade. Ele determinou que cerveja e refrigerante paguem nessa. Ou seja, existem alguns segmentos que o fisco disse, olha, quem negociar com isso, quem vender isso, quem fabricar isso aqui, quem fabricar, produzir, o produtor, formulador do combustível, vai pagar a alíquota concentrada, autopeças vai pagar a alíquota concentrada na fábrica, cosméticos vai pagar a alíquota concentrada na fábrica, pneumáticos, isso quer dizer que se você for um varejista e trabalhar, por exemplo, com autopeças, você tem que, todas as vezes que vender esses produtos, você deve tirar da base de cálculo do PIS/COFINS, porque já foi pago lá no fabricante com a alíquota majorada para que você não precise mais pagar. Então, que modalidade é essa? Essa é a quarta modalidade, essa é a modalidade monofásica. Bom, o fisco achou pouco isso e criou uma outra situação da seguinte forma. Deixa eu explicar aqui. Você tem um fabricante de cigarro, você tem aqui a Souza Cruz. E você tem aqui o supermercado, vamos botar aqui o supermercado Extra, né, que tem em tudo quanto é lugar. E você tem o supermercado Extra. Então a Souza Cruz vai e vende cigarro. Souza Cruz vai e vende cigarro para o Extra. O Extra vai e vende cigarro para a bodeguinha da esquina, vende para a pessoa física, ou seja, para o consumidor final. Vamos dizer que a Souza Cruz, ela vai vender aqui 10 mil reais de cigarro para o Extra, né? Vai vender aqui para o Extra 10 mil reais de cigarro. Bom, vamos dizer que o Extra, ele vai, compra 10 mil de cigarro, dobra o preço e vende por 20 mil reais pulverizado, né? Vende para quem? Para o consumidor final. Aí a Souza Cruz, vamos dizer que ela pague PIS, COFINS, hipoteticamente, para ficar mais fácil para você entender, de 500 reais e o Extra pague PIS, COFINS de 1.000 reais. Bom, com o advento da substituição tributária, o Extra ele foi substituído pela Souza Cruz. A Souza Cruz agora é quem vai entregar para a Receita Federal esses 500 reais aqui, ó, que é dela, e vai entregar esse 1.000 reais aqui, ó, que é do Extra. Então, a Souza Cruz termina entregando para o fisco esses 500 e esse 1.000. De maneira que a Souza Cruz, quando vendeu o cigarro para o Extra, esses 500 está dentro desse 1.000.
Está embutido aqui dentro do preço. Porém, esse 1.000 não é dentro desses 10.000. Porém, esse R$1.000 aqui, ó, esse R$1.000 aqui, ele é o PIS/COFINS que o Extra pagaria quando fosse vender para o consumidor final. Com o advento que foi criado aqui chamado de substituição tributária do PIS/COFINS, então a Souza Cruz fatura 11.000 para o Extra. 10.000 é o preço do cigarro e 1.000 é o preço do PIS/COFINS que o Extra pagaria quando fosse vender, e agora o Extra está pagando quando está comprando cigarro, para que quando o Extra venda para o consumidor final, ele não precise mais pagar absolutamente nada, porque ele, Extra, pagou o PIS/COFINS quando comprou o cigarro. Comprou o cigarro, pagou 10.000 e pagou mais 1.000 de PIS/COFINS, pagou 11.000. 11.000 é 1.000 de PIS/COFINS com 10.000 do preço do cigarro. O Extra, quando vender para o consumidor final, vai pagar quanto de PIS/COFINS? 0. Então, o Extra foi substituído na ação de entregar o PIS/COFINS, substituído por quem? Pela Souza Cruz. Como é que é o nome disso? Substituição tributária. Então, o PIS/COFINS você pode dizer que você pode pagar pelo regime cumulativo, não permite crédito. Não cumulativo, permite crédito. Misto, permite crédito em uma parte e em outra parte não. Monofásico é quando a alíquota é concentrada, é uma alíquota enorme, concentrada lá no início da fábrica, para que todos os outros não paguem. Substituição tributária é quando a fábrica recolhe 2 PIS e 2 COFINS, recolhe o dela e o do seu cliente. Bom, temos essa modalidade, essas 5 modalidades, que é para a gente começar então a entender o PIS/COFINS. Maiores explicações, vou para uma aula número 2, ok?